elas estão crescendo e ficando cada vez mais poderosas. Se o Estado não tomar uma atitude enérgica em relação a essas organizações criminosas, o problema tende a crescer. Ceará sofre sequência de mais de 200 ataques coordenados por facções criminosas. Bandidos tentam fazer com que o Estado desista de medidas que tornam fiscalização nos presídios mais rígida. O governador do Ceará, Camilo Santana, PT, classificou as ações criminosas registradas no Ceará desde o dia 2 de janeiro como atos de terrorismo e defendeu uma mudança na legislação brasileira, o qual diz assim: "Eu defendo que precisa de uma mudança. Até porque nesses atos, foi a primeira vez que se usou explosivos em ações no Ceará, e bombas. Isso precisa ser tipificado como terrorismo. Precisa o Congresso Nacional rever uma série de leis, inclusive uma delas é essa, a Lei Antiterrorismo, que precisa tipificar esse tipo de ação como terrorismo." A gente viu aí derrubando torres de energia, explodindo viadutos, essa coisa toda. O ministro Sérgio Moro disse na entrevista ontem aqui que tem um projeto que vai transformar esse tipo de ação em crime de terrorismo. O que o senhor acha? A Lei 13.260, que é de 2016, que é antiterrorismo, ela fala sobre isso. E eu defendo que precisa de uma mudança. Até porque esses atos, foi pela primeira vez que se utilizou explosivo em ações no Ceará. Né? Bombas, é uma coisa... Isso precisa ser tipificado como terrorismo. Né? Então, como eu disse, precisa o Congresso Nacional rever uma série de leis, né, em relação, inclusive, uma delas é esse, a Lei Antiterrorismo, que precisa tipificar esse tipo de ação, né, na questão do terrorismo. A onda de violência no Ceará começou quando chefes de facções criminosas ordenaram, de dentro de presídios, que uma série de ataques fossem cometidos no estado. Até esta quinta-feira, 17, foram pelo menos 209 crimes, como incêndio de ônibus, carros e prédios públicos, e uso de explosivos em pontes, viadutos e torres. 46 dos 184 municípios cearenses foram alvos de ações criminosas, o que levou o governador a pedir ajuda da Força Nacional. Sérgio Moro também se manifestou na terça-feira sobre os ataques do Ceará e mostrou que, se o Estado não tomar uma atitude enérgica em relação a essas organizações criminosas, o problema tende a crescer. O caso do Ceará é um ilustrativo disso, em que organizações criminosas se sentiram à vontade de praticar, na minha opinião, verdadeiros atos terroristas. Diante da perspectiva de adoção de uma política mais rigorosa contra essas organizações, o que eles fizeram foi tentar explodir viadutos, incendiar, buscando que o Estado, o governo voltasse atrás. Agora veja um trecho do ministro. Ministro, o senhor chegou ao Ministério da Justiça com um grande currículo, notadamente na questão do combate à lavagem de dinheiro, ao crime do colarinho branco, e a sua carreira na Lava Jato, o senhor ficou notabilizado por isso. Enfim, o senhor assume o Ministério acho que 1 ou 2 dias depois, começa a crise da segurança pública no estado do Ceará, nos presídios, e a questão da segurança pública lá chegou ao ponto da gente ver as reportagens, a população amedrontada, o comércio fechando. Então, a questão dos presídios, da segurança pública, está atingindo fortemente a sociedade como um todo. Eu queria saber do senhor o que está acontecendo, o que o Ministério ofereceu para o governo do Ceará e como o senhor vê essa diferença, que o senhor chegou muito embalado na questão do combate à corrupção, o senhor já falou nisso aqui agora, né, nessa entrevista, mas a questão da segurança pública, ela está gritante para a sociedade. Olha, desde o início, quando eu assumi, eu falei que o trabalho não seria relacionado unicamente à corrupção. É um problema sério a corrupção, mas existem outros também significativos. Um deles é o crescimento dessas organizações criminosas no Brasil. Elas estão crescendo e ficando cada vez mais poderosas. Se o Estado não tomar uma atitude enérgica em relação a essas organizações criminosas, o problema tende a crescer. O caso do Ceará é um ilustrativo disso.
em que organizações criminosas se sentiram à vontade de praticar, na minha opinião, verdadeiros atos terroristas. Então, diante da perspectiva de adoção de uma política mais rigorosa contra essas organizações, o que eles fizeram foi, vamos dizer, tentar explodir viadutos, incendiar... A cada ação do governo, eles reagiam exatamente, com mais brutalidade. Buscando exatamente que o Estado, o governo, voltasse atrás. Né? Então, desde o início, nós tínhamos presente que isso seria um grande desafio. E não existe existem eventualmente matérias controversas no âmbito da segurança pública, mas não existe nenhuma controvérsia na necessidade de combater e desmantelar essas organizações criminosas. E o remédio é mais ou menos universal. Investigações exitosas, para isso precisa ter métodos especiais de investigação muitas vezes. Por outro lado, precisa prender os membros da organização e, particularmente, isolar as lideranças criminosas. E tem que se identificar o patrimônio, os bens dessa organização. Tentar asfixiar economicamente essas organizações. É uma tarefa fácil? Não é. É complicada. Mas, né, falando em exemplos exteriores, há países que tinham problemas sérios com crimes, com organizações criminosas e conseguiram, vamos dizer, talvez não desmantelar de todo, mas pelo menos enfraquecer sensivelmente. O caso da Itália com a Cosa Nostra siciliana, o caso dos Estados Unidos, haviam as famosas 5 famílias mafiosas de Nova York, tá? Algumas que inspiraram até o filme lá do Poderoso Chefão, a família Gambino, e a partir da década de 80, com investigações eficientes e com foco do FBI norte-americano, com a ação da justiça, das promotorias, essas organizações foram quase que desmanteladas, ou perderam muito da força que tinham antigamente. Ou seja, é possível agir.